A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui e estaremos, meditando a respeito do tema características de quem tem chamada. Nós vamos refletir sobre um tema maravilhoso, que é bem envolvente, e eu quero já lhe pedir que você, se ainda não fez, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para edificação de muitas vidas, tá bom? Aqui é o pastor Augusto Bisneto, quem está vos falando, e vamos meditar na palavra, Estaremos mais uma vez refletindo sobre um tema muito importante. E eu quero já, contextualizando o tema, refletir sobre isso, Nós, evangélicos, usamos muito essa expressão sobre quem tem chamada. E, na verdade, essa expressão evangélica chamada fala de vocação, fala de alguém que foi escolhido por Deus para servir a Igreja de Cristo, alguém que sente no coração uma inspiração do Espírito Santo para o serviço do Senhor, para dedicar-se na obra do Mestre, seja em qual frente de trabalho a Igreja esteja necessitando. Nós sabemos que existem muitas áreas para atuação, que a pessoa pode ser útil no reino, e como disse o Senhor Jesus, a seara, ela é grande, os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa, e ainda estamos necessitando de ceifeiros para fazer a obra. É importante nós dizer, meus irmãos, eu quero citar pelo menos 5 características para as pessoas que têm uma chamada, que têm uma vocação da parte do Senhor. Em primeiro lugar, o respeito às lideranças. É importante dizer que Deus, ele idealizou desde o céu um sistema de governo, de administração que envolve o estabelecimento de uma hierarquia. Lá no céu nós temos, por exemplo, o arcanjo, que é o anjo principal, nós temos os querubins, nós temos os serafins, que são os seres ardentes, E temos também ainda os anjos ministradores, que ministram em favor dos santos, que estão aí trazendo resposta de oração, enfim, guardando, dando livramento. Nós temos também na Igreja de Cristo uma hierarquia que foi estabelecida pelo Senhor, através da liderança constituída da igreja, que são os apóstolos. No Novo Testamento, nós vemos a citação de Atos capítulo 6, quando foram instituídos os diáconos para o serviço social da igreja. Nós vemos também nas epístolas pastorais, Paulo estabelecendo presbíteros, que eram anciãos, que constituíam o corpo ministerial da igreja, sendo eles os pastores que estavam ali liderando o rebanho do Senhor. Nós vemos ainda em Efésios 4:11, na lista dos dons ministeriais, ali 5 dons ministeriais que evidenciam uma vocação específica para aqueles que têm uma chamada pastoral, para estar atuando mais ativamente na obra do Senhor. Então, é importante dizer que Deus instituiu liderança, que o modelo do padrão bíblico do Novo Testamento para a igreja envolve uma liderança hierarquizada, e na sociedade de hoje, sociedade pós-moderna, em que esse viés da igualdade tem sido tão exaltado, e figuras de autoridade, às vezes, de forma distorcida, são mal vistas socialmente. Algumas pessoas veem como um modelo de dominação, À luz da Bíblia, nós não entendemos assim. Nós entendemos que a igreja precisa de ter pessoas que foram instituídas por Deus para poder gerir a igreja, a fim de que o trabalho flua bem, E o modelo que Jesus estabeleceu é assim: a pessoa evangeliza, depois que ganha as almas para Cristo,
aí alguém já maduro na fé vai fazer o trabalho do discipulado, cuidando daquele novo convertido. O ministério da igreja fará o batismo nas águas daquele novo crente, inserindo ele na membresia da igreja. Enfim, a igreja ela tem regras de funcionamento. E tem muitos crentes que não valorizam o pastor, não valorizam a liderança da igreja, contrariando, por exemplo, o que Paulo diz, né? Lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 7, Paulo diz que nós devemos observar a fé dos nossos pastores, seu exemplo de vida, a fim de imitá-los. Ainda em Hebreus 13 e o versículo 17, perdão, não foi Paulo, porque sabemos que Hebreus é um livro que foi escrito de forma anônima, né? Então, o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz que se deve obedecer aos nossos pastores, porque eles velam por nossas almas como aqueles que hão de dar conta dela. Então, os pastores têm uma grande responsabilidade. Nós vemos ainda também Paulo, quando ele escreve a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 5, os versículos 17 e 18, se não me foge a memória, quando Paulo ele diz o seguinte, ele diz que os presbíteros que governam bem, né, especialmente aqueles que lideram o rebanho, através do ensino, da ministração da palavra, são dignos de duplicada honra. Então, meu irmão, se você tem chamada, valorize os homens que Deus constituiu sobre a sua vida. Valorize também as lideranças que lhe antecederam, né? Os companheiros que vieram antes de você. Você não inventou a roda, a igreja não começou após, né, você chegar nessa posição que hoje você ocupa. Não, antes de você, séculos antes, outros servos de Deus já têm feito um grande trabalho, já têm doado sua vida, estão fazendo a obra do Senhor, de modo que o Evangelho chegou até você através de outros que vieram antes de você. Então valorize suas lideranças, valorize o seu pastor, reconheça as pessoas que Deus utilizou-se delas como canal para que você se tornasse a pessoa que hoje você é. Uma segunda característica de quem tem chamada é o trabalho em equipe, né? É preciso saber trabalhar em equipe, não agir como uma estrela da equipe. Valorize os companheiros que ladeiam você, que estão ao seu lado, que lhe acompanham, que lhe dão o suporte para que você faça o trabalho do Senhor. Saiba ouvir, respeite a opinião dos demais, né? Valorize a opinião dos seus companheiros. Trabalhar em equipe, meus irmãos, é algo fundamental para aquele que tem chamada, que tem vocação, tendo em vista que a igreja de Cristo ela é um corpo, ela é uma família. Então você vai trabalhar ali em parceria direta com outras pessoas. O trabalho em equipe, portanto, é a segunda característica de quem tem chamada. Como terceira característica, eu poderia colocar a voluntariedade, né? É a pessoa que compreende que ela está fazendo um trabalho por amor, não faz por obrigação, porque foi imposto por alguém, mas porque de fato compreende que é o reino de Deus, que está fazendo para Cristo, que está dando o seu melhor para Jesus e que tem do Senhor uma recompensa, um galardão pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Afinal de contas, existe uma diferença muito grande entre ser obrigado e se auto-obrigar. Voluntariedade é uma pessoa que se autodoa, se auto-obriga, se auto-compromete. A pessoa assume aquele compromisso por si mesmo, né? É algo intrínseco, algo que vem de dentro para fora. É um desejo sincero de servir a Deus, de servir os irmãos, de ser instrumento do Senhor para a edificação dos outros. E ainda posso afirmar que dentro desta terceira característica de quem tem chamada, que a obra de Deus não é um fardo para ninguém, meus irmãos, ela é um santo prazer. Apesar da obra de Deus ter seus desafios, trazer, né, suas dificuldades, mas o obreiro nunca pode encarar a obra do Senhor como um fardo, como algo ruim, cansativo, pesaroso, de forma alguma. Para isso Deus nos deu do seu Espírito, para isso Deus nos dá da sua graça, para que quando a nossa força se exaurir,
o Espírito de Deus então nos fortaleça e o nome de Jesus seja glorificado. Uma quarta característica de quem tem chamada é a prontidão, né? É uma disposição mental para o serviço, é a pessoa estar ali ativo, ser proativo no reino de Deus, não fazer corpo mole, não esperar pelos outros, né? Cumpra o seu dever, faça o que você pode e o que é esperado que você faça. Viu a necessidade, meu irmão? Faça, né? Peça a bênção do seu pastor, a submissão, debaixo da submissão do seu pastor, peça a orientação, consulte até onde vai os seus limites, né? Até onde você pode atuar, e o que estiver dentro do seu raio de ação, não espere por ninguém, faça. Né? Quem tem chamada, meus irmãos, se prontifica, quem tem chamada se oferece, quem tem chamada valoriza, né, o seu tempo e de fato se envolve, arregaça as mangas e trabalha em prol do reino de Deus. Uma quinta característica que nós poderíamos citar é a questão da humildade, né? A base da humildade, meus irmãos, é o reconhecimento de que se existe algum mérito nas nossas ações, pertence a Cristo. É como dizem os irmãos antigos, né? A alegria é para nós e a glória para Jesus. Nunca devemos nos esquecer disso, meus irmãos. Não podemos nos sentir superior a ninguém, né? É um erro que muitas pessoas cometem, não porque eu prego bem, porque eu ensino bem, porque eu canto bem, minha voz é bonita, as pessoas se agradam de mim quando eu estou, né, ministrando na obra do Senhor, e por causa disso a pessoa se envaidece, se esquece que o talento é emprestado, que é Deus quem dá, é Deus quem usa, a unção vem dele, a graça é dele, o poder é dele, somos apenas vasos de barro. O valor não está no vaso, o valor está no tesouro armazenado dentro do vaso, né? De modo que a importância, ela não está em nós, mas no Senhor que nos usa, que nos capacita, que nos dá graça, que cria as oportunidades, que nos permite não só querer, mas também efetuar. Então, seja humilde e dê a Deus a glória devida pelo seu trabalho. Nunca se esqueça do que João Batista fez, né? E disse que é necessário que ele cresça e eu diminua. E por fim, eu posso ainda afirmar que uma última característica, a sexta e última característica de quem tem chamada, é esperar o galardão do Senhor. Ainda que o reconhecimento humano, né, que é maravilhoso, que é importante, né, se ele não vier, mas que não seja o aplauso, que não seja, né, o elogio, a única motivação que você tem para fazer a obra de Deus. De forma alguma, pelo contrário, mas que você tenha como alvo Cristo, que você tenha como objetivo maior estar agradando aquele a quem você está servindo, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Saiba disso, se o homem não vê o seu trabalho, Jesus vê. Então, siga em frente, meu irmão, sirva a Deus com sinceridade, certo disso, que o Senhor ele vai honrar os seus esforços. Então, que Deus abençoe você e continue motivado, fazendo a obra de Deus com alegria. Não se esqueça, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo e abençoe muitas vidas, né? Ative aí o sininho para que a gente, quando estiver publicando novos vídeos, você esteja em primeira mão sendo alcançado. Que Deus em Cristo abençoe e prospere o seu ministério. Receba o nosso carinho e um abraço fraternal e a paz do Senhor Jesus.